À medida que passamos através destes tempos imprevisíveis, somos constantemente lembrados das palavras profundas de Mateus 24, onde Deus fala de guerras, rumores de guerras e terremotos em vários lugares. Esta escritura, que ecoa através dos tempos, não é apenas uma profecia distante, mas uma descrição vívida do nosso mundo atual. Apenas esta semana, a Terra tremeu com centenas de terremotos em todo o mundo, dos Estados Unidos ao Japão. Cada terremoto sendo uma reverberação desta verdade bíblica. Por meio destas convulsões naturais, os conflitos humanos continuam. O conflito em curso entre Israel e Hamas pinta um quadro nítido de um mundo dividido. Um mundo que anseia pela paz, mas enredado na turbulência. Mesmo quando líderes como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, da Arábia Saudita, falam de paz, as suas palavras são ofuscadas pelas realidades da guerra. Mas, neste turbilhão de acontecimentos, surge uma questão profunda. Estamos preparados para o arrebatamento? Esta questão foi colocada de forma impressionante por um evangelista muito conhecido. Imagine, disse ele, ser acordado durante a noite por uma trombeta celestial, um som que anuncia o arrebatamento. Você se levantaria com medo ou com alegria? Este não é apenas um cenário hipotético, é um teste espiritual para a nossa prontidão para encontrar Deus. Quantos de nós, verdadeiramente, podemos dizer com certeza que se o arrebatamento ocorresse agora, ascenderíamos com alegria para encontrar o Senhor? Não se trata de medo, mas de introspecção e prontidão. Será que estamos vivendo de uma forma que se alinha com os ensinamentos de Jesus? Nosso coração, alma e mente estão dedicados a Ele? Estas não são questões para serem encaradas levianamente, como nos lembra 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este é um chamado para refletirmos sobre o nosso estado espiritual e nos realinharmos com o propósito de Deus. Estamos vivendo em tempos que refletem as profecias bíblicas, tornando mais crucial do que nunca garantir que nossos corações estejam no lugar certo. Então, ao testemunharmos o desenrolar de eventos que parecem arrancados das páginas das Escrituras, vamos usar isso como um catalisador para o crescimento espiritual. Vamos nos esforçar para viver de uma maneira que, caso a trombeta soe esta noite, nos levantaremos não com medo, mas com alegre expectativa de encontrar o nosso Senhor. Este é um apelo não ao medo, mas à fé. Uma fé que nos estabiliza no meio dos tremores de um mundo em mudanças e nos prepara para o momento glorioso do arrebatamento. Vamos viver cada dia como se pudesse ser o dia em que ouviríamos o toque da trombeta divina. Vamos nutrir o nosso relacionamento com Deus, garantindo que a nossa fé não seja apenas uma parte das nossas vidas, mas a base de tudo o que fazemos. Lembre-se, o arrebatamento não é apenas um conceito distante e abstrato. É um evento real que pode acontecer a qualquer momento. É um chamado para viver uma vida com propósito, uma vida alinhada com a vontade de Deus. É um convite para olhar além do caos do nosso mundo e focar no eterno. Então, vamos abraçar esse dia com um renovado senso de propósito e um coração cheio de esperança, prontos para o momento em que poderemos ser chamados a encontrar o Senhor nos ares. A Bíblia, na sua profunda sabedoria, nos fala através de passagens como 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, revelando um mistério de fé. Num piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, o mundo como o conhecemos vai se transformar. Os mortos ressuscitarão e os vivos em Cristo os encontrarão nas nuvens. Este não é um roteiro de Hollywood, é uma promessa divina, uma certeza celestial. Imagine, se quiser, um dia em que o tempo pare.
Você está vivendo o seu dia e, de repente, em menos tempo do que leva um batimento cardíaco, o arrebatamento ocorre. Não há aviso prévio. Não há tempo para corrigir erros ou acertar contas antigas. Nesse momento brilhante, as nossas preocupações terrenas se tornam obsoletas. É um pensamento preocupante, não é? A compreensão de que a nossa hora de nos prepararmos é agora, neste exato momento, porque quando o arrebatamento chegar, ele não espera por ninguém. Agora, voltemos aos nossos olhos para Israel, muitas vezes considerado como o epicentro profético destes eventos do fim dos tempos. Os estudiosos da Bíblia, com anos de estudo, veem Israel como a chave para a compreensão destes tempos. Uma grande mulher de Deus, com mais de 4 décadas de experiência, partilhou recentemente as suas ideias baseadas em Mateus 24 e Hebreus 11. Ela afirma que Israel não é apenas um país no mapa, ele é um relógio profético, avançando continuamente em direção a um clímax inevitável. Ela, juntamente com outros estudiosos, apontam para a igreja de Laodiceia em Apocalipse, capítulo 13, versículos 14 a 22, como um espelho para os nossos tempos atuais. Isto não é apenas história, é a nossa história, se desenrolando em tempo real. O arrebatamento, explica ela, será um momento decisivo, um grande arrebatamento à medida que o Messias reúne os seus fiéis. Mas não é apenas um arrebatamento de corpos, é um arrebatamento de almas, daquelas que viveram, respiraram e caminharam nos passos de Cristo. Mas e os que ficaram para trás, que por um motivo ou outro faltaram a este encontro divino? A Bíblia fala de um período de tribulação, 7 anos de provações e tribulações sem precedentes. É um lembrete claro de que nossas escolhas hoje têm consequências eternas. Não vivemos apenas por aqui e agora, estamos moldando nosso destino eterno. Estamos sendo convidados a cada momento de cada dia a alinhar nossas vidas com o propósito de Deus, a viver de uma forma que, quando a trombeta soar, estejamos prontos, não com medo, mas com expectativa e alegria. O que o seu coração diz? Você está vivendo de uma forma que honra essa verdade profunda? Você está pronto para esse momento que pode acontecer a qualquer momento? Não deixe que essas perguntas te sobrecarreguem, mas deixe que te elevem, te guiando em direção a uma vida de propósito, paixão e preparação. Pois na grande jornada do tempo, este é apenas um único segundo. Mesmo assim, é aquele que detém o poder de mudar tudo. Veja, a Bíblia não é apenas uma coleção de histórias ou diretrizes morais, é um guia vivo e respiratório para nosso destino eterno. Em Mateus capítulo 24, uma imagem nítida é pintada. 2 homens em um campo, um levado, outro deixado. 2 mulheres moendo no moinho, uma levada, outra deixada. Não se trata de causar medo, mas de nos despertar para uma vigilância espiritual, uma prontidão que deve permear todos os aspectos de nossas vidas. A questão não é quando ou como, mas se estamos prontos. Será que nossas vidas são um testemunho de nossa fé? Será que vivemos cada dia com uma paixão inegável por Cristo, um compromisso inabalável? Não basta conhecer Jesus, frequentar a igreja ou, ocasionalmente, dar uma olhada na Bíblia. O arrebatamento exige um coração totalmente fiel, uma vida vivida com fé e amor inabaláveis por Deus. Agora vamos abordar uma questão difícil. Por que um Deus amoroso permitiria tal momento, que parece tão duro, tão final? É o princípio do livre-arbítrio, da escolha que cada um de nós tem de aceitar ou ignorar o convite divino. Se escolhermos Deus, alinhamos as nossas vidas à sua vontade, vivendo de uma forma que o agrada. Mas se nos afastarmos, corremos o risco de enfrentar as consequências dessa escolha, uma eternidade separada da sua presença. Não é sobre provocar um medo, e sim acender um fogo dentro de nós, um fogo que arde pela verdade, pela justiça, por uma vida tão alinhada com Deus que, quando esse momento chegar, seja hoje, amanhã ou daqui a alguns anos, estaremos prontos, não com medo, mas com expectativa. Então, meu amigo e minha amiga, este é um desafio para examinarmos nossas vidas.
Será que estamos vivendo de uma maneira que nos tornaria parte desse grupo abençoado, arrebatados para encontrar o Senhor nos céus? É um momento de decisão, um ponto crucial onde escolhemos o nosso destino eterno. Ao atravessarmos estes tempos tumultuados, cheios de incertezas e desafios, deixamos que esta seja a nossa âncora, o nosso foco inabalável. Viver uma vida que esteja pronta para o arrebatamento, uma vida que glorifique a Deus em cada ação, cada decisão, cada momento. Não sejamos os que ficam pensando, mas os que são arrebatados pelo triunfo glorioso, unidos ao nosso Salvador. A Bíblia, embora não mencione explicitamente a palavra arrebatamento, pinta um quadro vívido deste evento importante. Imagina o céu se abrindo e, num momento repentino e eletrizante, os fiéis são arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor Jesus. Esta não é uma cena de filme de Hollywood. Esta é uma realidade que pode acontecer a qualquer momento. Em Mateus capítulo 24, versículo 31, somos informados sobre o Filho do Homem enviando anjos com um toque de trombeta para reunir seus eleitos. É um momento de seleção divina, uma separação entre os justos e os injustos. Da mesma forma, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses descreve uma descida triunfante do Senhor Jesus do céu, um chamado que desperta os mortos em Cristo e transforma os vivos num instante. Não se trata apenas de discurso teológico, mas de uma realidade que muda vidas. Pense nisso. Em um momento você está cuidando de sua vida diária e, no próximo, você pode estar enfrentando a derradeira realidade. É um momento de ajuste de contas onde cada ação, cada decisão, cada momento da sua vida é trazido para uma perspectiva eterna. Mas vamos trazer isso para onde estamos. Na sua vida cotidiana, onde Jesus se encaixa? Ele é uma reflexão tardia, uma rotina dominical ou é o cerne da sua existência? Perseguimos carreiras, investimos em relacionamentos, construímos legados. Mas no grande esquema da eternidade, onde ficam estas coisas? A Bíblia é clara. Que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meu amigo e minha amiga, ao ouvir esta mensagem hoje, deixe que isto seja um empurrãozinho sincero, um lembrete gentil, mas urgente. Alinhe sua vida com Deus, não por medo, mas por questão de prontidão. É sobre viver cada dia com a alegre expectativa de encontrar Jesus face a face e fazer escolhas que ecoam pela eternidade. Não devemos nos deixar levar pelos prazeres e buscas transitórias deste mundo a ponto de perdermos de vista o que realmente importa. Lembre-se, nosso tempo aqui é apenas um momento passageiro comparado à eternidade que nos espera. Quando o Senhor Jesus vier para levar o seu povo e encontrá-lo nas nuvens, não importa com quem você está associado, não importa quem é seu parente mais próximo ou com quem você faz negócios. A Bíblia pinta um quadro claro. No abrir e fechar de olhos, dois homens estarão num campo. Alguém estará bem com Deus e o outro não. Aquele que está com Deus será instantaneamente arrebatado a Jesus, mas o outro homem será deixado. Naquele dia, aqueles que serão deixados para trás calcularão o custo dos seus pecados. Valeu a pena? Valeu a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Valeu a pena o dinheiro gasto? Valeu a pena a raiva e a fofoca? O vício valeu a pena? Você está pronto para esse momento decisivo? O seu coração está alinhado com a verdade eterna da Palavra de Deus? Este não é apenas um debate teológico, é a questão mais crucial de sua vida. Antes de terminar, se esta mensagem despertou algo em seu coração, encorajo você a curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para obter mais mensagens e verdades da Palavra de Deus. Vamos espalhar esta mensagem de esperança e prontidão. E agora eu te pergunto, na quietude do seu coração, como você está com Deus? A sua vida é um reflexo do seu amor e da sua graça? Lembre-se, isso pode acontecer a qualquer momento. Você está pronto para o arrebatamento? Você sabia que algumas pessoas serão deixadas para trás após o arrebatamento?
O que vai acontecer com elas? Quem são essas pessoas? Por que serão deixadas para trás? Antes de prosseguirmos, vamos primeiro entender o que é o arrebatamento. O arrebatamento é um evento no futuro onde Deus levará todos os verdadeiros cristãos da terra. Isso prepara o cenário para o julgamento de Deus durante o tempo chamado tribulação. Deus trará de volta à vida todos os salvos que morreram, dará a eles novos corpos perfeitos e os tirará da terra. Os vivos também receberão novos corpos perfeitos e serão levados naquele momento. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17: Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É muito importante mencionar que a palavra arrebatamento não é encontrada na Bíblia. O termo vem de uma palavra latina que significa carregar, transportar ou retirar de algum lugar. A ideia do arrebatamento é claramente ensinada na Bíblia e é apoiada por muitas passagens. Esse tema é muito delicado, mas também crucial porque devemos considerar o quão pronto estamos para o arrebatamento. Também ajuda a nos alinharmos e a examinarmos os nossos corações com base na palavra eterna de Deus para ver onde precisamos fazer mudanças. À medida que avançamos nessa discussão, nossa passagem principal será João capítulo 3, versículo 18, que diz: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia nos diz que aqueles que creem em Jesus Cristo não são condenados, mas a história é diferente para os incrédulos. Eles estão se afastando da única solução de Deus para os seus pecados. Ao rejeitar o maior presente de Deus e não crer, eles estão aumentando seus pecados e chamando Deus de mentiroso. A menos que essas pessoas mudem os seus caminhos e creiam no Evangelho, elas enfrentarão a condenação. Este é um apelo para que todos aceitem Jesus Cristo como sacrifício perfeito pelo pecado e evitem a condenação que aguarda aqueles que recusam essa oferta de salvação. Agora vejamos alguns grupos de pessoas que serão deixadas para trás após o arrebatamento. O primeiro grupo são os indecisos. Algumas pessoas estão fechadas à mensagem de salvação, não importa o quanto ouçam sobre ela. Elas não tomarão a decisão de seguir a Jesus, mesmo que ouçam sermões ou mensagens poderosas. O que é interessante nesse grupo de pessoas é que elas continuam adiando sua decisão como se controlassem suas próprias vidas. Elas sabem, no fundo, que Jesus é o único caminho para Deus, mas não aceitam seu sacrifício fazendo dele o seu Senhor e Salvador. Esse grupo inclui muitos fiéis, pessoas que nasceram e foram batizadas na igreja, e até mesmo filhos de pastores, bispos e outros líderes da igreja. Elas conhecem o Evangelho, mas negam o seu poder para salvá-las dos seus pecados. É interessante notar que as pessoas deste grupo nunca tomam uma decisão significativa de seguir a Jesus durante a vida. Algumas até acreditam, erroneamente, que o arrebatamento já aconteceu, enquanto outras pensam que é apenas uma fantasia religiosa destinada a manter as pessoas presas e com medo. São as pessoas sobre quem a Bíblia alerta e dizem coisas como: nossos pais nos contaram sobre o arrebatamento, mas ainda não aconteceu, já faz muito tempo. A Bíblia chama essas pessoas de escarnecedores. Elas perguntam quando Jesus voltará, se esquecendo de que ele é paciente, esperando que todos se arrependam e não pereçam. A indecisão as levará a ficar para trás. Pense na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. São como as 5 virgens tolas que tinham lâmpadas, mas não tinham óleo para acendê-las. Quando o noivo chegou à meia-noite, elas não tinham azeite. Enquanto foram buscar, o noivo veio e levou as 5 virgens prudentes. A procrastinação é muito perigosa quando se trata de tomar decisões sobre sua eternidade. Muitas pessoas ficarão para trás por conta da procrastinação e da indecisão. Alguns jovens acreditam que vão aproveitar os 20, 30 e 40 anos que têm pela frente e que tomarão a decisão quando chegarem aos 60. Mas isso não é sábio, pois sua vida não está em suas mãos. Este é um dos truques do diabo para enganar as pessoas e levá-las à condenação eterna. Quero que você saiba que pessoas morrem todos os dias, boas e más, doentes e saudáveis, jovens e velhos, ricos e pobres. Ninguém está garantido de acordar no dia seguinte. Se você já sabe e está convencido em seu coração que Jesus veio e morreu pelos pecados do mundo, não há sentido em ficar indeciso sobre sua decisão de seguir a Deus. Você pode tomar a decisão hoje e estar no caminho da felicidade eterna, ou pode continuar procrastinando, o que é extremamente perigoso, pois você não sabe quando a trombeta soará.
O segundo grupo é o das pessoas que se acham mais santas do que você. Esse também é conhecido como grupo das pessoas hipócritas. O que significa ser mais santo do que você? Significa estar tão convencido da nossa perfeição humana em vez de abraçar a perfeição de Jesus que nos é dada gratuitamente pela fé. É uma verdade dolorosa que aqueles que acreditam na sua justiça própria serão deixados para trás após o arrebatamento. Essa categoria de pessoas confia mais na sua atitude, comportamento e sacramentos mais santos do que na obra consumada de Jesus na cruz no Calvário. Uma coisa que é muito comum com as pessoas nessa categoria é que elas confiam no esforço humano e não na graça divina. Elas não veem a salvação do ponto de vista da graça, elas veem pelas obras. A atitude delas está intimamente relacionada com a dos fariseus nos dias de Jesus. Ao longo do Novo Testamento, Jesus apontou a atitude deles de se julgarem mais santos do que todos, o que os fazia parecer bem, mas no fundo estavam sendo oprimidos pelo pecado da justiça própria. Os fariseus se baseavam em coisas como quanto tempo oravam, quantas vezes jejuavam, quanto doavam, com que regularidade iam à sinagoga e com que frequência atendiam os pobres e necessitados na sociedade. Embora todos esses atos sejam ótimos para cada filho de Deus, é mais importante que saibamos que ninguém pode confiar nessas coisas para ser salvo. Veja o que diz Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A justiça própria é uma miragem mortal que engana muitas pessoas, fazendo-as acreditar que podem ser salvas por seu próprio mérito. Esses indivíduos rejeitam a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, o que os levará a serem deixados para trás no dia do arrebatamento. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos confirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A justiça própria cria um coração que geralmente está longe de Deus e cheio de orgulho, julgamento e um espírito muito crítico que os desconecta das verdadeiras bênçãos da graça de Deus. Ninguém que se julga mais santo do que você será arrebatado, pois colocam sua confiança em seu próprio mérito em vez de na obra consumada de Cristo. Em vez de se apegar exatamente àquilo que te desqualifica, por que não abraçar a graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus e abandonar a arrogância? A graça de Deus é maravilhosa, porque não há nada que você faça que te qualifique para ela. É por isso que muitos não serão arrebatados. Parece simples demais para ser verdade, mas isso nos leva ao último grupo que quero compartilhar com vocês. O terceiro grupo são o grupo dos incrédulos. Em contraste com a opinião popular, o pecado que leva as pessoas para o inferno é o pecado da incredulidade. A incredulidade é o que considera o maior mal da terra. Quem é o incrédulo? Um incrédulo é alguém que se recusa a colocar sua fé em Jesus Cristo. Esse grupo está destinado a ser deixado para trás após o glorioso arrebatamento. Pessoas que não creem já estão condenadas de acordo com João capítulo 3, versículo 18. Essas são pessoas que permanecem decididas quanto à sua rejeição da oferta de salvação de Deus. Elas rejeitam erroneamente a divindade de Cristo e chegaram a uma conclusão deliberada sobre a sua posição em relação ao sacrifício de Jesus. Essa negação deliberada é o que mantém seu nome fora do livro da vida. Através dessa negação, fecham sobre si a porta da misericórdia de Deus e estão agora marcadas para a condenação eterna. É por isso que essas pessoas serão deixadas para trás após o arrebatamento. É impossível rejeitar voluntariamente o dom da salvação de Deus sem as consequências nefastas do inferno eterno. Esta é uma verdade que muitas pessoas não querem admitir hoje. Não há nada que possa ser feito a alguém que morre sem crer em Jesus. Não existe isso de purgatório. O purgatório é um engano. Ele não é bíblico e continua sendo uma fantasia religiosa. Rezar pelos mortos é tão eficiente quanto tapar o sol com uma peneira. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, sobre a importância de estar reconciliado com Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Aqueles que não creem terão que lidar com o terrível resultado de rejeitar o Salvador. Embora Deus ame a todos, seu amor não permitirá que todos sejam levados no arrebatamento, pois já tiveram a chance de acertar sua melhor oferta. O arrebatamento é apenas para aqueles que foram purificados pelo precioso sangue de Jesus. Perder o arrebatamento não é o problema principal. O verdadeiro problema é viver o sofrimento e a dor da grande tribulação.
É também a agonia de saber que a salvação é gratuita e simples, mas mesmo assim você a ignorou. Aqueles que ficarem para trás terão muito com que lidar, pois não há meio termo com o arrebatamento. Você será levado ou deixado para trás. Não há como negociar isso. Isso também deve nos motivar, como verdadeiros cristãos, a espalhar o Evangelho como nunca antes. O amor de Deus está alcançando todos nós agora, enquanto ainda há tempo. Quando soar a trombeta de Deus, a pergunta que ficará é: você será levado ou deixado para trás? Ao navegar pela internet e ler as notícias, você já parou e pensou: o que está acontecendo com o nosso mundo? Parece que em todos os outros momentos algo imprevisível e muitas vezes trágico acontece, deixando em dúvidas sobre o que o dia seguinte nos reserva. No entanto, no meio desta incerteza existe uma fonte que não só previu os desafios que enfrentamos hoje, mas também oferece a visão de um futuro promissor. Muito antes das manchetes de hoje, a Bíblia já pintava um quadro vívido dos tempos em que vivemos. Nações em conflito contra nações, reinos em turbulência, um cenário que temos testemunhado ao longo do século passado e hoje em dia, com milhões de vidas perdidas em conflitos que parecem não ter fim à vista. E apesar dos nossos avanços tecnológicos, a batalha contra a fome persiste. Mesmo com as inovações agrícolas, inúmeras pessoas ficam carentes, incapazes de comprar o básico ou de garantir um terreno para se sustentarem. É uma dura realidade onde bilhões de almas sobrevivem com apenas $1 por dia, especialmente em regiões sem desenvolvimento. Os sinais estão à nossa volta, sinalizando que estamos de fato a atravessar o crepúsculo da história humana. A eclosão de uma pandemia global, doenças, o abalo da terra através de terremotos como em Istambul, no Marrocos, entre outras ocorrências significativas, sublinham a narrativa de que nos aproximamos dos capítulos finais da história da humanidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 4 a 8, Jesus transmite sabedoria aos seus discípulos sobre sinais que anunciam o fim dos tempos e seu retorno, advertindo: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Na nossa discussão de hoje, iremos nos aprofundar em provas tangíveis de que estamos de fato vivendo na era profetizada sobre o fim dos tempos. Exploraremos a convergência gradual em direção a uma ordem global singular e falaremos sobre os crescentes conflitos e manobras que preparam o cenário para o surgimento do Anticristo. Aprender esse conhecimento é crucial para se preparar para os tempos que vivemos. Peço que você mergulhe totalmente nesta mensagem. Participe das orações finais e garanta bênçãos para si mesmo, para os seus entes queridos e conhecidos. Antes de nos aprofundarmos, convido você a afirmar seu apoio se inscrevendo em nosso canal, curtindo esse vídeo e compartilhando para divulgá-lo. Vamos ao nosso assunto de hoje. O que queremos dizer quando falamos de um sistema de governo global? Isso é um conceito previsto para se materializar nas épocas finais, retratando um domínio político unificado reinando supremo sobre toda a Terra e seus habitantes. Este sistema de governo previsto é projetado para ser poderoso e eficiente, unificando o poder militar, as forças econômicas e os avanços tecnológicos para salvar e promover a paz e a segurança a nível mundial. Os defensores de tal ordem unificada defendem os ideais do globalismo. Eles imaginam um mundo livre de fronteiras nacionais, facilitado por maravilhas tecnológicas como a internet, com o objetivo de juntar diversas culturas, crenças e povos numa comunidade global singular. Superficialmente, o fascínio pela harmonia universal e pela prosperidade coletiva é inegável.
A ideia da humanidade se unir para a prosperidade coletiva é convincente e, para muitos, profundamente atraente. No entanto, por baixo deste verniz de unidade e paz reside um dilema flagrante. O estabelecimento de uma ordem mundial exige a existência de uma autoridade central dotada do poder de ditar não apenas as leis da Terra, mas também os próprios pensamentos, crenças e valores dos seus cidadãos. Embora possa parecer absurdo, os sinais destes controles abrangentes já são visíveis. As nações estão hoje sob pressão para se conformarem com as diretivas das potências mais dominantes, influenciando uma vasta gama de políticas, desde normas sociais a estratégias econômicas e até questões de fé. Esta centralização do poder levanta questões críticas sobre a liberdade e a soberania. Desafia a própria essência da individualidade e da fé, nos empurrando para um mundo unificado onde a diversidade de pensamento e crença não é apenas desencorajada, mas potencialmente suprimida. É imperativo permanecer vigilante. O fascínio da unidade global não deve nos cegar para os riscos potenciais de perder as nossas liberdades e o nosso direito de manter crenças diversas. É um momento de pensamento crítico, de questionamento das narrativas que estão sendo tecidas ao nosso redor e dentro de nós. Por isso, apelamos a vocês não apenas como ouvintes, mas como pensadores, como questionadores e como verdadeiros cristãos no futuro onde a verdade prevalece. Deixe sua voz ser ouvida nos comentários abaixo. Compartilhe seus pensamentos, suas preocupações e suas esperanças. E se esta mensagem ressoa em você, considere curtir e se inscrever em nosso canal. Juntos vamos explorar estas realidades, armados de fé e de coragem para procurar a verdade. No livro de Apocalipse 13, somos levados por um momento no tempo, uma conjuntura crítica onde o mundo se inclina para uma visão que lembra o fascínio da antiga Babilônia, procurando forjar uma aliança moderna. Esta não é apenas uma aliança qualquer, é uma campanha liderada por ninguém menos que o próprio Satanás. Seu objetivo? Reunir a humanidade sob uma bandeira singular e sinistra, nos levando para uma era onde a adoração é manipulada, dirigida a uma entidade criada pelas trevas. Esta história, profundamente enraizada nas Escrituras, lança luz sobre a ambição do diabo de orquestrar uma frente global unificada, fundindo nações, culturas e crenças sob o domínio do sombrio, reconhecido como Deus desta era. Uma influência inegável em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 3 a 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, revelando a armadilha do nosso mundo em suas garras enganosas. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Através da vívida descrição de João, somos apresentados a uma besta emergindo do mar, um símbolo de poder e blasfêmia, marcada por 10 chifres e 7 cabeças, cada uma coroada e nomeada em desafio a Deus. Esta besta, um mosaico de ferocidade com características de leopardo, urso e leão, é fortalecida diretamente pelo dragão, Satanás, que lhe confere seu trono e autoridade incomparável. O mundo, maravilhado com a recuperação milagrosa da besta de uma ferida mortal, cai no estado de adoração por causa do seu poder e questionamento quando poderia resistir a tal força. Esta cena resume o fascínio sombrio da vitória de Satanás, um falso triunfo que enreda corações e mentes na adoração não de Deus, mas da besta e do dragão por trás dela. Desde o início dos tempos, Satanás ansiava pela adoração destinada somente a Deus, um desejo tão profundo que o levou a tentar Jesus no deserto. A sua ambição última permanece inalterada: desviar a adoração de Deus para si mesmo. Embora as Escrituras possam não mencionar explicitamente um governo mundial único,
No contexto do fim dos tempos, a história tecida ao longo da Bíblia aponta inequivocamente para o surgimento de um governo global liderado pelo Anticristo. Contudo, no meio destas revelações, é imperativo ancorar a nossa esperança não na turbulência da governança terrena, mas na promessa de Jesus Cristo. A Bíblia fala muito sobre a paz, a alegria e a salvação duradouras que só podem ser encontradas nele. As aflições do nosso mundo, sofrimento, corrupção, trevas, morte, são apenas sombras temporárias, destinadas a serem dissipadas pela gloriosa volta de Jesus. Só Ele tem o poder de libertar os que creem, os acolhendo no reino eterno onde reina a verdadeira paz. Nas palavras de João, capítulo 14, versículos 1 e 2, somos lembrados: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Estas palavras proferidas com segurança divina oferecem um profundo conforto e uma âncora firme em tempos turbulentos. À medida que navegamos pelas complexidades da nossa era, torna-se cada vez mais claro que estamos a testemunhar o desenrolar de acontecimentos que foram preditos com uma precisão surpreendente. João, o discípulo amado, apresenta uma figura de imenso poder, cuja autoridade não deriva do povo, mas das próprias trevas. Este governante, conhecido por nós como o Anticristo, será reverenciado em todo o mundo, comandando a lealdade de todos os cantos do mundo. Seu domínio abrangerá todas as tribos, línguas, povos e nações, preparando o cenário para um governo mundial único que eliminará tudo que estiver à sua frente. A disponibilidade das nações para renunciar hoje a aspectos da sua soberania, especialmente face a desafios globais como as alterações climáticas, serve como um prenúncio desta iminente autoridade unificada. Esta vontade de se unir em torno de uma causa comum, de procurar soluções a partir de uma única fonte de poder, reflete a profecia de um mundo ansioso por seguir um líder que promete resolver as crises que assolam a humanidade. O Anticristo, na sua busca pelo controle final, procura não apenas o domínio político, mas também a adoração espiritual, aspirando a um estatuto divino entre os homens. Esta busca pelo poder absoluto, o desejo de ser adorado e reverenciado, é um desafio direto a Deus. Revela uma luta não apenas pelos corações e mentes da humanidade, mas pela alma do nosso mundo. As implicações destes acontecimentos são profundas e afetam todos os aspectos da vida humana e da governança. Estamos numa encruzilhada, testemunhando os precursores de uma nova era de governo global, predita com visão divina. À medida que estas revelações se desenrolam, é essencial que nos apeguemos firmemente à nossa fé, à promessa de um lugar preparado para nós, para além da turbulência dos nossos tempos. Isso não é apenas uma questão de crença, mas de reconhecer os sinais que nos rodeiam, compreender o seu significado e preparar os nossos corações e mentes para o que está por vir. Neste momento de reflexão, peço que você não só considere estas verdades, mas se envolva ativamente com elas. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e nos diga como estas revelações ressoam em você. Suas percepções e reflexões enriquecem nossa compreensão coletiva e fortalecem nossa comunidade de fé. Lembre-se de curtir e se inscrever para mais discussões onde nos aprofundamos nas verdades que nos guiam nestes tempos tumultuados. Juntos permaneçamos firmes na nossa fé, vigilantes na nossa vigilância e inabaláveis no nosso compromisso com a verdade. O caminho a seguir pode estar repleto de desafios, mas na unidade e na convicção partilhada encontramos a nossa força e a nossa esperança. Você sabia que hoje em dia muitas pessoas estão adorando sem saber um novo tipo de Deus? Essa nova religião está se espalhando por todo o mundo, da Europa às Américas, da Ásia até a África. Isso está se tornando a norma para muitas pessoas, mas a Bíblia nos alertou sobre esse tipo de comportamento. Essa nova religião, que se baseia na adoração de si mesmo, já existe há muitos anos,
mesmo antes da maioria das religiões atuais existirem. Ela vai contra os mandamentos do Antigo Testamento que nos dizem para não adorar nenhum outro Deus, senão o único Deus verdadeiro. Jesus também enfatizou isso, dizendo que devemos amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. A Bíblia previu que isso aconteceria em Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 12. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. No vídeo de hoje, compartilharei algo importante sobre esse novo Deus e como ele está afetando muitas pessoas hoje em dia. Creio que você irá compreender a revelação sobre esse novo Deus e sua influência de maneira muito significativa. Encorajo você a assistir esse vídeo até o fim, participar das orações e receber as bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de começarmos, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe este conteúdo pelo menos uma vez para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Ao fazer isso, você está nos ajudando a espalhar o Evangelho, tocar mais vidas e promover o reino de Deus aqui na Terra. Hoje, vivemos em um mundo incrivelmente fascinante devido ao grande aumento do conhecimento. Parece que essa busca pelo conhecimento nunca cessará enquanto existir vida na Terra. Tudo isso começou bem no início, quando nosso maior adversário, o diabo, enganou Adão e Eva para que se rebelassem contra Deus, os convencendo a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse engano é um dos mais significativos da história da humanidade, e os seus efeitos ainda são sentidos hoje por todas as pessoas. De acordo com o livro de Gênesis, quando ambos comeram do fruto, seus olhos se abriram e eles perceberam sua nudez. Isso marcou o início da desobediência da humanidade. Esse único ato cortou a ligação entre a humanidade e Deus, tornando a humanidade sujeita ao seu maior adversário, Satanás. Mas deixe-me perguntar, quem é Satanás? Ele é a figura aterrorizante, sombria e monstruosa frequentemente retratada em histórias e na arte? A resposta é não. Ao contrário da crença popular, no livro de Ezequiel, a Bíblia descreve Satanás como um ser belo e sábio que ocupou uma posição elevada nos céus, até que o orgulho levou à expulsão para a terra. Esse retrato desafia a imagem tradicional de Satanás, lançando luz sobre a complexidade dessa figura enigmática. A luta contínua entre Satanás e a humanidade persiste desde o início dos tempos, com a humanidade aparentemente indefesa face à sua influência até a chegada de Jesus. Isso alterou o curso desse conflito milenar, oferecendo esperança à humanidade. Mas como o diabo engana as pessoas hoje? É uma questão que muitas pessoas hesitam em abordar. Será que alguém, que se imaginasse sendo Satanás, declararia abertamente suas intenções de enganar as pessoas e levá-las ao inferno? Certamente não. Na realidade, ninguém revelaria abertamente um objetivo tão sinistro, reconhecendo que seria ineficaz. Da mesma forma, muitas pessoas hoje relutam em conhecer a natureza astuta do diabo. Veja, meu amigo e minha amiga, Satanás se esforça para desviar a adoração do Deus Todo-Poderoso. Seja direcionado à adoração para objetos como pedras, brinquedos, carros, animais de estimação ou qualquer outra coisa, desde que o foco mude de Deus, Satanás estará contente. Ele se orgulha de afastar as pessoas de sua fé em Deus. Essa abordagem sutil permite que ele influencie indivíduos sem que eles percebam suas táticas manipuladoras. Então, o que é exatamente o novo Deus? É um sistema de crenças que prega e defende a ideia de que você é seu próprio Deus. Isso gira em torno do conceito de eu mesmo e eu. Essencialmente, adorar a si mesmo. Reserve um momento para refletir e pergunte: há algo inerentemente errado em se valorizar? Na verdade, não é nada de errado em ter uma autoestima positiva. No entanto, o desafio surge quando a linha entre a autoapreciação e a autoadoração se confunde. Embora você seja uma criação de Deus, se começar a se elevar e a adorar a si mesmo, você essencialmente se tornará sua própria divindade. Vamos dedicar um momento para nos aprofundarmos nesse novo conceito do novo Deus, o eu. O que o eu realmente significa?
De acordo com a Bíblia, o eu é descrito como viver sob controle da carne, o que equivale a viver no pecado. Se você agir de acordo com seus desejos carnais, você estará vivendo sob uma natureza carnal que está espiritualmente morta, como mencionado em Efésios capítulo 2, versículo 1. Abordando isso, Jesus instruiu seus discípulos no caminho para se tornarem seguidores verdadeiros e genuínos, em Lucas capítulo 9, versículo 23, afirmando: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me." Jesus afirmou claramente que para ser seu discípulo é preciso renunciar a si mesmo, carregar diariamente a cruz e segui-lo. No mundo de hoje, a ideologia do eu se tornou predominante. O eu é glorificado, promovido e elevado a níveis extremos. As pessoas chegaram a um ponto em que acreditam que tudo gira em torno delas. Embora possa não parecer inerentemente problemático inicialmente, isso levou sutilmente ao surgimento de termos modernos como egocentrismo, respeito próprio, autorrealização e selfie. A linguagem do novo Deus está centrada em eu mesmo e eu, uma reminiscência da arrogância retratada pelo diabo em Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ao contrário dos ensinamentos contemporâneos, a vida cristã enfatiza a morte para o eu. Ela requer uma atitude distinta em relação ao eu e à fé recém-adquirida. Esses dois são caminhos divergentes que nunca poderão convergir. A abordagem correta em relação ao eu é que ele merece ser abandonado enquanto Deus exige a nossa inabalável fé diária. Essa deveria ser a perspectiva de todo seguidor sincero de Jesus. Como o apóstolo Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20: "Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim." É essencial que os cristãos verdadeiros reconheçam que Satanás é perito em manipular as pessoas. Reconhecendo que as pessoas reverenciam a Deus e são avessas a desobedecê-lo, Satanás planejou uma estratégia astuta. Em vez de atrair as pessoas para a adoração de ídolos e religiões alternativas, ele as seduziu com a noção atraente da autoadoração. Esse plano parece ter tido um sucesso notável. No mundo de hoje, celebridades, influenciadores, políticos e profissionais de diversas áreas frequentemente defendem conceitos como amor próprio, autorrealização e autoestima. Não é nenhuma surpresa que as tendências predominantes pareçam girar em torno da religião do eu, posicionando tudo para atender ao indivíduo. Quando as pessoas argumentam contra a existência de Deus, muitas vezes levantam questões como: por que Deus permitiu que meus pais morressem? Ou por que meu pai abusou de mim? Essas são questões genuínas que decorrem de uma perspectiva egocêntrica, à medida que os indivíduos questionam o seu próprio sofrimento e experiências. A Bíblia fala disso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, alertando: "Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes." É por isso que dizem que não precisam de Deus, pois eles próprios são considerados os novos deuses. Na era digital de hoje, as mídias sociais influenciam significativamente nossas vidas. As pessoas exibem suas conquistas, novos empregos, lares, cônjuges e filhos para se exaltarem, não para dar glória a Deus. O foco está na autoglorificação, levando à falta de transparência em relação aos desafios da vida. Falhas, rejeições e contratempos raramente são compartilhados nas redes sociais porque não se alinham com a glorificação do novo Deus, o eu. O perigo dessa mentalidade egocêntrica reside na sua oposição a uma vida espiritual em Cristo. Viver para elevar os próprios desejos é contrário à glorificação de Deus, levando no final de tudo à separação dele, semelhante a outras formas de pecado. Meu amigo e minha amiga, estou tão feliz que você tenha assistido a este vídeo até agora.
Quero que saiba que abandonar o egocentrismo e morrer para si mesmo é um passo crucial para permitir que a vida espiritual, a vida de Deus, tenha pleno efeito em sua vida. Viver exclusivamente para si mesmo vai contra os planos e propósitos que Deus tem para você. Em Romanos, capítulo 8, versículo 2 está escrito: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso destaca a liberdade e a vida que advém de abraçar o caminho espiritual. Vamos refletir sobre a história do jovem rico em Lucas 18. Esse jovem perguntou a Jesus o que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna e ir para o céu, visto que ele guardava todos os mandamentos desde jovem. Jesus disse que ainda faltava uma coisa e o aconselhou a seguir os mandamentos, mas depois o instruiu a vender os seus bens, dar aos pobres e segui-lo. Porém, o jovem, apegado à sua riqueza, não conseguiu obedecer. Ele ficou muito triste, se virou e saiu. A Bíblia não diz mais nada sobre ele depois daquele dia. Semelhante ao jovem rico, muitos de nós somos ricos na nova religião do eu. Para realmente seguir Jesus, devemos estar dispostos a abandonar os apegos mundanos e segui-lo de todo o coração. Isso é crucial para evitar cair na armadilha do egocentrismo. Vamos então agora unir a nossa fé e orar juntos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo seu amor e misericórdia em nossa vida e na vida de nossa família, amigos e entes queridos. Hoje pedimos que o Senhor nos ajude a nos livrar do egocentrismo e a viver apenas para glorificar a Ti. Por favor, limpa-nos do orgulho e da arrogância e traga a cura. Senhor, buscamos a Tua graça para abandonar o eu, morrer para Ele todos os dias e glorificar Jesus em nossas vidas. Oramos também por aqueles que assistem a este vídeo, presentes e futuros, para que não sejam enganados pelo egocentrismo. Pedimos a graça de viver somente para Ti e para Teus propósitos do Teu reino. Declaramos que as bênçãos desta oração se estendam a todos os nossos ouvintes, suas famílias e seus entes queridos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você não é apenas um espectador neste conflito cósmico. Você é um guerreiro armado com a verdade. O amor estala de tensão. Um testemunho da batalha invisível travada diariamente ao nosso redor. Os demônios, esses antigos inimigos, tecem ilusões e enganos, mas é você que detém a chave para a sua ruína. Não é sobre recitar palavras vazias, mas abraçar uma verdade viva. A Bíblia não é apenas tinta no papel. É um sopro de poder divino, uma onda de poder celestial. Quando você pronuncia essas palavras sagradas, você não está apenas falando, você está declarando guerra contra as trevas. Muitos acreditam que os demônios são invencíveis, espreitando em cada canto, esperando para atacar. Mas aqui está a diferença. Eles não são os seres todo-poderosos que alguns temem que sejam. Sua verdadeira arma? Nossa ignorância. Eles prosperam no silêncio das verdades não ditas e nas sombras das mentiras incontestadas. É mais do que apenas uma sequência de palavras. É uma prova da vitória final já reivindicada. Considere o versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Um farol de esperança e força. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Simples, mas profunda. Essa é uma declaração de fidelidade a Deus e uma rebelião contra as trevas. Não é sobre colocar medo, mas despertar coragem e compreender que, embora o reino espiritual seja real, a vitória que nos foi prometida também é. Cada palavra da Bíblia que você fala é uma luz que atravessa as trevas, um lembrete para as forças do mal de que seu fim já está escrito. Mas por que não ouvimos mais sobre isso? Por que essa verdade poderosa não está nos lábios de todos os cristãos? A resposta é tão antiga quanto o próprio tempo: medo e complacência.
Mas você, alma corajosa, pode mudar essa narrativa. Ao trazer esse conhecimento à luz, você não está apenas se defendendo. Você está recuperando um terreno há muito perdido. Visualize o impacto. Cada palavra que você fala não ecoa apenas no reino físico, mas ressoa no espiritual, enviando tremores de terror pelas fileiras do inimigo. Sua voz se torna um grito de guerra, um farol para os outros perdidos na névoa do medo e da dúvida. Este não é um aviso sombrio, é um convite à aventura. É um chamado para explorar as profundezas do poder divino e testemunhar em primeira mão o desmoronamento das fortalezas do inimigo. É uma jornada do medo à liberdade, da ignorância à iluminação. Ao permanecer firme, vestido com a armadura da palavra de Deus, lembre-se disto: você não está sozinho. Você faz parte de uma linha ininterrupta de guerreiros, cada um ecoando a mesma verdade triunfante através dos tempos. Os demônios temem esse conhecimento, pois ele significa a sua ruína. Portanto, assuma este manto com o coração leve e uma determinação firme. Mergulhe nas Escrituras com espírito de descoberta e desafio. Procure os versículos que ressoam em sua alma, que te capacitam e te encorajam a defender sua posição. Tenha como missão descobrir essas joias escondidas, compartilhá-las, vivê-las. Isto é mais do que apenas saber um versículo. É incorporar uma verdade e transformar sua vida em um testemunho do poder que está na palavra de Deus. Então dê um passo à frente. Fale e observe enquanto as sombras fogem diante da luz que você carrega dentro de você. Este é o momento, o seu chamado. O grito de guerra. É uma ação com Deus que coloca o diabo em fuga. Imagine um valentão que te ameaça até que você se levante, apoiado pela autoridade máxima. Isso é o que acontece quando você se alinha ao ritmo do céu. Submissão não tem a ver com fraqueza, e sim com a fonte de toda força. É a escolha de caminhar humildemente sob a mão poderosa de Deus, onde o favor flui como um rio. É compreender que a nossa respiração e o nosso batimento cardíaco são uma dádiva daquele que criou o universo. Cada noite de descanso, cada novo amanhecer, é uma prova do seu poder sustentador. Em nossa rendição encontramos força para permanecermos firmes. Agora vamos inverter o texto. Resistir ao diabo não é um desejo passivo, é um grito de guerra ativo. É reconhecer as formas sorrateiras com que ele tenta se infiltrar em nossos pensamentos e decisões, visando nos afastar do nosso destino divino. Mas aqui está o problema. Quando estamos totalmente sintonizados na frequência de Deus, o engano do diabo se dissolve. Ele não tem controle, nem reivindicação, nem poder. Como uma sombra dissipada pela luz, ele tem que fugir. Este não é um conto de fadas. É a realidade crua da guerra espiritual. O diabo quer que você seja ignorante, isolado e intimidado. Mas conhecimento é poder, e esse poder é seu. É a revelação de que quando está sob a autoridade de Deus, você supera as armadilhas do diabo. Você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando. Um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Então, qual é o plano? É simples, mas profundo. Primeiro passo: caia nos braços da graça. Reconheça a sua necessidade de Deus, aquele que conhece o seu fim desde o início. Segundo passo: enfrente o diabo com a autoridade do céu apoiando você. Tenha a confiança silenciosa que advém de saber quem você é e a quem você pertence. Nesta jornada, lembre-se, o campo de batalha é muitas vezes a mente. Proteja ela ferozmente com a verdade, com o amor e com a palavra que é uma lâmpada para os seus pés. Seja todo pensamento levado cativo e tornado obediente a Cristo. Suas palavras têm poder, sua fé tem substância, e seu Deus tem um histórico invicto. Na grande tapeçaria da eternidade, cada fio,
cada um de vocês é vital. Você não é um espectador. Você é um participante da maior história já contada. A vitória já está conquistada, mas as batalhas diárias ainda precisam da sua coragem, da sua fé, do seu sim a Deus. Então, ao entrar na luta, lembre-se do versículo que ecoa através dos tempos, um farol de esperança e uma declaração de vitória. Tiago 4, versículo 7 não é apenas um versículo. É o seu grito de guerra. É o lembrete de que no reino de Deus, o oprimido reina supremo. E Jesus, aquele que venceu o pecado e a morte, está lutando por você. Deixe este ser o seu hino, o seu grito de guerra. Ao se submeter a Deus e resistir ao diabo, observe enquanto o inimigo se dispersa. Enquanto a liberdade canta e enquanto você caminha na vida abundante destinada a você. Vamos refletir um pouco sobre os 7 filhos de um homem chamado Seva, de Atos 19. Eles pensaram que poderiam imitar o poder de Paulo sem entender que sua força vinha de uma vida entregue a Deus. O fracasso deles foi um lembrete claro de que a autoridade sobre os demônios não significa saber as palavras certas. É sobre viver a vida da maneira correta. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19 não é apenas um versículo. É um mandamento divino, um decreto celestial que, quando proferido com fé, põe os céus em movimento e os demônios em fuga. Enquanto algumas almas foram levadas para a eternidade na noite passada, você recebeu outro dia, uma outra chance de fazer da sua vida um testemunho do poder de Deus. O maior engano do diabo foi convencer Eva de que ela não precisava seguir a ordem de Deus. Ele teme a sua obediência porque é a arma que o torna impotente. A sua submissão a Deus não é apenas um ato de devoção. É um ato de guerra contra as forças que buscam a sua queda. Imagine que você está segurando uma espada, não uma qualquer, mas uma espada forjada em fogo divino, gravada com palavras de vida e esperança. Esta não é uma história de guerreiros antigos. É sobre você armado com um versículo que os demônios temem. Efésios capítulo 6, versículo 11 não apenas sugere, mas ordena. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, por que tal apelo às armas seria tão vital? Pense nas inúmeras vozes de desânimo e medo que nublam nossas mentes diariamente. Não são apenas pensamentos aleatórios, são ataques calculados de um inimigo invisível. Mas é aqui que a nossa trama se revira. Não estamos indefesos. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito não são meras metáforas. Tudo isso é o nosso arsenal, nossa defesa e nosso ataque em uma batalha por nossas almas. João capítulo 3, versículos 16 a 17 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça uma pausa e deixe que isso seja absorvido. Deus, o Criador do universo, não enviou seu Filho ao mundo para apontar o dedo ou desencadear a ira. Ele o enviou para resgatar, salvar e oferecer uma ponte de volta à esperança e à vida. Agora, imagine a consternação do diabo quando uma única alma compreende esta verdade. É como uma tocha acesa na masmorra mais escura. A maior arma do inimigo é o engano, nos convencendo de que somos indignos de amor ou que estamos além da graça. Mas no momento em que percebemos que Jesus não veio para condenar, mas para trazer vida, as correntes da culpa e do medo começam a quebrar. E aqueles momentos em que tropeçamos e caímos? Há uma voz que acusa, que nos arrasta na lama dos nossos erros. Essa não é a voz do Espírito Santo. Ele convence sim, mas nos leva ao arrependimento e à paz, não ao desespero e à desesperança. Reconhecer essa diferença é crucial.
O diabo quer que você seja algemado pela culpa, mas Deus oferece uma armadura e um caminho de volta à liberdade. Efésios capítulo 4, versículo 27 oferece uma ordem direta, porém profunda. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Simples, certo? No entanto, nestas poucas palavras reside uma estratégia, um apelo à vigilância e ao autocontrole. É um lembrete de que mesmo a menor rachadura ou o menor ponto de apoio pode ser um convite aberto para a entrada das trevas. Mas a história não termina aí. Romanos capítulo 13, versículo 14 fornece o plano para a vitória. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É um chamado às armas para nos revestirmos do caráter e do amor de Jesus, não deixando espaço para que a carne nos desencaminhe. Ao navegar pelos desafios e batalhas da vida, lembre-se deste versículo oculto e das verdades poderosas que ele contém. Guarde seu coração. Fortaleça seu espírito e permaneça firme no conhecimento de que você é amado, redimido e mais que vencedor por meio daquele que te ama. Deixe esta mensagem ressoar não apenas como um conceito distante, mas como uma realidade viva e vibrante em sua vida. Abrace, viva e compartilhe isso, pois assim você emana uma luz que não apenas ilumina o seu caminho, mas também rompe a escuridão que te rodeia. Veja bem, o diabo tenta prender você em um ciclo de culpa e vergonha, fazendo você acreditar que é definido por seus erros e que seu valor é medido por uma lista do que fazer e do que não fazer. Mas é aí que ele está errado. Nosso valor e nossa identidade estão enraizados em algo muito maior do que nossas ações. Eles estão ancorados no amor imutável de Deus. Então, como podemos combater esse leão que nos rodeia? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, não apenas descreve o problema, mas oferece a solução. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. É um chamado às armas, um grito de guerra por vigilância. Isso não significa viver com medo. Significa viver com consciência, armado com a verdade e alicerçado na fé. Imagine-se como um vigia nas muralhas, com os olhos bem abertos e o coração firme, porque sabe a verdade. O diabo pode ser astuto, mas não é páreo para um coração fortalecido pela palavra de Deus. Ele ataca os fracos, mas o que encontra em você é um espírito fortalecido pela graça e pela verdade. E é aqui que viramos a mesa. Em vez de nos encolhermos de medo, vamos dar um passo de fé. Sejamos uma comunidade que apoia uns aos outros, compartilhando nossas lutas. Vamos lembrar uns aos outros da verdade que nos liberta. E quando a noite parecer muito escura, quando as vozes ficarem muito altas, vamos nos apegar a esse versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 9, e proclamá-lo com intrepidez. Vamos viver essa verdade mostrando ao mundo que não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo futuro glorioso que Deus tem para nós. Ao encerrarmos esta jornada, convido você a se juntar a mim em movimento de esperança e liberdade. Sejamos a luz que dispersa as sombras, a voz que fala a verdade no meio das mentiras. E se esta mensagem ressoou em você, se você sentiu aquela chama de esperança, então não guarde isso só para si mesmo. Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem.